TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira e começamos mais um mês, é 1º de dezembro, e você vai ver a seguir. O Ministério do Desenvolvimento repassa quase 94 milhões de reais para cidades afetadas por desastres. Prefeitura, Estado e bombeiros realizam um simulado de chuva forte em Petrópolis. Petrópolis lança o Guia de Pontos de Apoio 2025. Prefeitura de Petrópolis prorroga prazo do refis para o dia 19 de dezembro. Prefeitura reforça a revitalização da sinalização viária no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou na última quinta-feira o repasse de quase 94 milhões de reais para ações de resposta e recuperação em 17 cidades afetadas por desastres em 9 estados. E a cidade de Petrópolis vai receber cerca de 301 mil reais. De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, 17 cidades de 9 estados afetadas por desastres naturais vão receber quase 94 milhões de reais. Os recursos foram autorizados a partir de critérios técnicos que levam em conta a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados, além das necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras. Dentro desse valor de repasse, Petrópolis vai receber cerca de 301 mil reais, visto que a cidade ficou ainda mais vulnerável após a tragédia de 2022. As solicitações de repasse são aprovadas e analisadas pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional. Além disso, a Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos à distância para capacitar e qualificar agentes municipais e estaduais. O objetivo é preparar os profissionais das 3 esferas de governo para responderem de forma eficiente às situações de emergência. E a cidade de Petrópolis realizou no último sábado mais uma ação de preparação para o período das chuvas. A Prefeitura, o Governo do Estado e o Corpo de Bombeiros promoveram um simulado de chuva forte no Alto Independência. Esse exercício envolveu moradores, equipes de emergência e marcou o encerramento da Semana Municipal de Redução de Riscos. Simulado de mobilização da Defesa Civil. Dirijam-se para uma área segura, o ponto de apoio na Escola Alto Independência. É importante que a gente se dirija antes da chuva. No início da manhã do último sábado, a sirene tocou no Alto Independência e os moradores foram orientados a seguir as rotas de fuga até o ponto de apoio. O simulado envolveu o envio de SMS de alerta, acionamento dos protocolos usados em situações reais e demonstrações de atendimento de emergência. O objetivo foi preparar a população e as equipes de resposta para tempestades mais intensas, comuns no período de verão. Fechamos hoje a Semana Municipal de Redução de Riscos de Desastre com um simulado no bairro Independência, importante para treinar a articulação da Secretaria Municipal de Educação com a assistência social, saúde, que a gente fez o dia D de vacinação importante, que englobou essa ação nossa, e treinar a comunidade junto com os núcleos de defesa civil. Durante o exercício, o Corpo de Bombeiros simulou uma busca com cão farejador, seguida do resgate de uma vítima soterrada em escombros. A ação também integrou secretarias municipais como Educação, Assistência Social e Saúde, que participou com o dia D de vacinação. Com a proximidade do verão e o histórico de tragédias no município, ações como essa se tornam fundamentais. O simulado permite que a população e equipes de emergência saibam exatamente como agir quando a sirene tocar e o alerta de chuva forte for emitido.
A coordenadora regional da Defesa Civil também acompanhou a ação e destacou a integração entre Estado, município e moradores. Além disso, representantes de São José do Vale do Rio Preto estiveram no local para observar as práticas e replicar as experiências. É muito importante essa integração do Estado com o município e com a população, a participação da população no simulado de evacuação da comunidade, para nos prepararmos para esse período chuvoso que nós estamos agora vivendo. A comunidade participou ativamente do simulado, assim como o Núcleo Comunitário de Defesa Civil da Independência. A região foi uma das mais atingidas por chuvas recentes, o que reforça a importância do preparo e das ações educativas. O NUDEC está fazendo vários tipos de programação para a gente, na hora que acontecer realmente o risco, o desastre na nossa comunidade, a gente saber o que fazer. O exercício encerrou a Semana Municipal de Redução de Riscos e reforça a necessidade de preparo contínuo para minimizar os impactos das chuvas fortes em Petrópolis. E ainda falando sobre a preparação para as chuvas, a Prefeitura de Petrópolis lançou na última quinta-feira o Guia de Pontos de Apoio deste ano de 2025. O documento foi elaborado para a gestão dos pontos de apoio em casos de chuvas intensas na cidade, norteando as ações de abertura, atendimento e desmobilização. O Guia dos Pontos de Apoio vai estar disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. A atualização desta edição do guia aconteceu por meio de um grupo de trabalho envolvendo representantes de diversas secretarias. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, esse guia conta com os procedimentos de mobilização, abertura, acolhimento e desmobilização dos pontos. Ele ainda aponta que todos os protocolos são pautados nas ações de secretarias de Defesa Civil, Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança Pública, Pessoa com Deficiência, CONDEP, além dos NUDECs, e fazem parte de um fluxograma para o funcionamento dos pontos de apoio. Vale destacar que atualmente Petrópolis conta com 68 pontos de apoio, localizados nos 5 distritos do município, ou seja, Centro de Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse. A listagem completa desses locais está disponível também no site da Prefeitura. E ainda aqui em Petrópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Fazenda e da Procuradoria-Geral, anunciou a prorrogação do prazo final para adesão ao Programa de Regularização Tributária, o REFIS, deste ano. Agora, os contribuintes com débitos municipais terão até o dia 19 de dezembro para renegociar suas dívidas com descontos significativos em juros e multas, além de parcelamento em até 48 vezes. O prazo anterior, que se encerraria na última sexta-feira, dia 28 de novembro, foi estendido para garantir que mais petropolitanos possam aproveitar as condições especiais e regularizar sua situação fiscal antes do encerramento do ano. O atendimento exclusivo para o REFIS continua no Centro de Cultura Raul de Leone, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O programa permite a quitação de débitos vencidos com o município, oferecendo modalidades de pagamento com reduções progressivas em juros e multas. Para os pagamentos à vista, o desconto é de 100%. Para os parcelamentos em até 6 vezes, 90% de desconto. Parcelamentos em até 12 vezes ganham 80% de desconto. Já os parcelamentos em 24 parcelas ganham 70% de desconto. Para as 36 parcelas, 50%. E para as 48 parcelas, 20% de desconto. Podem ser regularizadas dívidas inscritas e não inscritas em dívida ativa, incluindo IPTU, ISS e outras taxas municipais. O Procurador-Geral do município, Fernando Araújo, reforçou que o REFIS é uma oportunidade única para limpar o nome e começar o ano de 2026 sem pendências. E a Prefeitura de Petrópolis está reforçando a revitalização da sinalização viária aqui no centro histórico da cidade. Mais de 300 placas já passaram por limpeza ou substituição e o trabalho deve seguir para Itaipava nos próximos dias. Quem traz mais detalhes é a repórter Mariana Braga. Nesta primeira etapa, já em andamento, as equipes da CPTRAN realizaram a limpeza de 290 placas e também a troca de outras 55 porque estavam danificadas ou desgastadas no centro de Petrópolis. O trabalho inclui lavagem, remoção da sujeira acumulada, revisão de fixações e trocas de sinalizações comprometidas pelo tempo. A iniciativa faz parte do pacote de melhorias viárias para preparar a região central para o aumento do fluxo previsto no fim do ano e reforçar a segurança de motoristas e pedestres.
A intervenção permanece concentrada no centro histórico nos próximos dias. Em seguida, será levada para Itaipava, onde será feita a mesma revisão completa da sinalização vertical. Vale destacar que a revitalização integra as ações permanentes da Prefeitura voltadas à mobilidade urbana e à segurança viária em Petrópolis. Ariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Operação Barricada Zero avança na remoção de bloqueios no Rio de Janeiro. Operação Fio a Fio encontra mais de 100 mil metros de cabos elétricos no Rio de Janeiro. Brasil cria 85 mil empregos com carteira assinada em outubro. Rio de Janeiro abre mais de 7 mil novas vagas com carteira assinada em outubro. Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Volta já! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, aqui em Petrópolis, o Natal Imperial deste ano já começa no dia 5 de dezembro. A abertura, inicialmente que estava prevista para o dia 28 de novembro, precisou ser adiada para ajustar o calendário municipal às demais atividades que estavam programadas aqui para a cidade, como, por exemplo, o Flipetrópolis. Além do festival, a Lapa Sobe a Serra, que também aconteceram neste fim de semana. E o Natal, gente, segue até o dia 4 de janeiro, reunindo mais de 100 atrações gratuitas espalhadas
realizadas pelo município, um número recorde em relação às edições anteriores. E por isso, gente, nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer as informações sobre essa festa aqui para a cidade. Evelyn, boa tarde para você. Gostei do cenário bem natalino para anunciar e trazer as informações aqui do nosso Natal Imperial, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando já aqui em clima de Natal, né? Lembrando que os destaques da programação, entre os destaques da programação, estão a abertura com o show da Família Lima e também durante a programação haverá shows de Tony Garrido e também da Orquestra Vila Lobos. A programação completa será disponibilizada em breve e reunirá não apenas atrações oficiais do Natal Imperial, mas também atividades promovidas por shoppings, pela Rua 16 de Março, universidades, por denominações religiosas, pelo SESC, associações comerciais e outras instituições parceiras, ampliando o alcance cultural e turístico do evento e fortalecendo a movimentação na cidade durante o período natalino. Natal Imperial 2025 conta com o patrocínio do Governo do Estado e empresas através de leis de incentivo à cultura. A instalação da decoração já foi iniciada e logo após a realização da Free Petrópolis, que utiliza o Palácio de Cristal como palco principal. O espaço, que é símbolo da cidade, também será o ambiente central das atividades do Natal Imperial 2025, recebendo apresentações, intervenções culturais e ações especiais durante todo o mês de dezembro até o dia 4 de janeiro. A tradicional caravana da Coca-Cola, que a criançada gosta, também faz parte das atrações vinculadas ao período do Natal Imperial. A chegada está marcada para o dia 2 de dezembro, alguns dias antes da abertura do Natal oficial. Os caminhões iluminados percorrem diversas regiões de Petrópolis, como a gente já sabe, levando música, personagens e, claro, o clima natalino, que já se tornou tradição entre os moradores e visitantes aqui da cidade. Então, aqui nesse clima natalino, a árvore de Natal, Papai Noel, volto com você, Rafa. Evelyn, eu adoro esse clima natalino, festa de fim de ano. Amanhã, gente, dia 2 de dezembro, é o dia que a caravana da Coca-Cola passa aqui na cidade de Petrópolis, como a Evelyn falou pra gente. E na sexta-feira já inicia a programação do Natal Imperial. Basta acessar as nossas redes sociais, acompanhar o nosso site também, que vai ter tudo atualizadinho lá. Então, Evelyn, muito obrigada por suas informações e, claro, sua participação aqui com a gente. E bom, gente, agora mudando de assunto, na última sexta-feira a Operação Barricada Zero chegou ao 5º dia, com novas ações na capital e em municípios da Baixada e do Leste Fluminense. Equipes do governo do estado seguem removendo bloqueios que são instalados por criminosos e reforçando assim a segurança nas comunidades. Na sexta-feira, as equipes voltaram à Cidade Alta e a comunidades do entorno na zona norte do Rio, um dos principais focos de bloqueios. A operação também avança em Nova Iguaçu, Japeri e São Gonçalo, além de ações de manutenção e pavimentação na Cidade de Deus, Campinho e Fubá. Desde o início da Operação Barricada Zero, mais de 1.800 toneladas de barricadas foram removidas. Além disso, somente na quinta-feira, 4º dia de operação, foram retiradas mais de 318 toneladas de materiais utilizados por criminosos para fechar as ruas em 22 pontos de atuação. Totalizando 22 pontos de atuação no dia de hoje da Operação Barricada Zero. Desde o início da ação, que é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, já foram extraídas 1.500 toneladas de obstáculos, o que possibilitou o enfraquecimento das organizações criminosas e a liberação das vias para a população das comunidades. Nessa manhã, tivemos como saldo parcial 318 toneladas de materiais utilizados para fazer barricadas, totalizando quase 1.500 toneladas retiradas desses materiais de todos os pontos de nossa atuação. Ao todo, foram 22 pontos de atuação simultânea distribuídos em 7 municípios do estado. Em Duque de Caxias, por exemplo, as vias da comunidade do Lixão já começaram a ser pavimentadas. Nós temos alguns pontos que estamos atuando, retornando com a operação para as localidades, para que seja feita a pavimentação das vias após a retirada das barricadas, como nas favelas do Lixão e Buraco do Boi.
A operação de quinta-feira enfrentou resistência de criminosos em alguns pontos. Na Cidade Alta, pneus e entulhos foram incendiados e no Campinho houve troca de tiros. A Polícia Militar chegou a bloquear a Avenida Brasil por cerca de 1 hora como medida preventiva para proteger motoristas e moradores. Dizer que nós tivemos alterações na comunidade do Campinho do Fubá, onde marginais da lei confrontaram com as forças policiais. Nós conseguimos estabilizar o terreno. Durante as ações na Cidade Alta, 8 veículos incendiados que funcionavam como barricada foram retirados. A Polícia Militar prendeu 2 criminosos armados com 2 fuzis após um cerco tático feito por agentes na região da Estrada do Porto Velho, em Cordovil. Tivemos também, na comunidade da Cidade Alta, um fechamento preventivo feito pela Polícia Militar, que já é um protocolo de segurança, para que nós visássemos proteger os moradores e principalmente os usuários daquela via, evitando qualquer tipo de problema. Além disso, a Polícia Civil segue atuando diretamente na operação, principalmente nas investigações dos envolvidos. Eu destaco a prisão em menos de 24 horas dos 2 indivíduos envolvidos naquele disparo de arma de fogo que alvejou o operador de retroescavadeira numa comunidade em Duque de Caxias, na Mangueirinha, e que eventuais ilícitos que estejam relacionados à execução da operação, resistência de criminosos, todos serão alvo de uma rigorosa investigação por parte das unidades da Polícia Civil. O governo do estado afirma que a operação continua e que todas as áreas serão monitoradas para impedir que as estruturas voltem a ser instaladas e reforça que a população pode ajudar denunciando novas tentativas de instalação de bloqueios ao Disque Denúncia através do número 2253 1177. Os órgãos do governo do estado e do município irão monitorar, notadamente os órgãos de segurança pública, irão monitorar o não retorno dessas barricadas, mas é muito importante que a população participe desse monitoramento, principalmente através do Disque Denúncia, denunciando eventual retorno desses obstáculos às vias. E na última semana aconteceu mais uma etapa da Operação Fio a Fio, que é uma ação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do PROCON estadual, em parceria com o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos. É uma operação que busca combater a produção, a distribuição e também comercialização de cabos elétricos fora da conformidade e ordenar a instalação de fios em postes em todo o estado do Rio. Durante a ação realizada em lojas de materiais de construção, foram encontrados mais de 100 mil metros de cabos elétricos fora de especificação técnica. De acordo com as instituições e órgãos envolvidos, esses produtos colocam em risco o consumidor ao possibilitar o aumento do consumo de energia, curto-circuito e incêndios. A Operação Fio a Fio possui 2 eixos centrais. O primeiro é dedicado à fiscalização de cabos e condutores elétricos que não atendem aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o segundo, o combate da desorganização da ambiência urbana causada pelo excesso de fios, cabos e equipamentos irregulares instalados em postes, problema que compromete a paisagem da cidade e representa risco à segurança dos consumidores. De acordo com a Sindicel, cerca de 30% dos fios de cobre em circulação no Brasil têm origem ilícita, movimentando um mercado clandestino de aproximadamente 2,4 bilhões de reais por ano. Além dos prejuízos econômicos, esses produtos apresentam sérios riscos, como superaquecimento, falhas elétricas e incêndios. Muitas das irregularidades encontradas surgem na produção. Entre as fraudes mais frequentes está a fabricação de cabos desbitolados, fios com menos cobre do que o determinado pelas normas, mascarados por excesso de PVC. Esse tipo de produto compromete a condução elétrica, aumenta a temperatura e pode iniciar incêndios. Outra prática irregular é o uso de alumínio revestido em substituição ao cobre. Apesar de permitido em situações específicas, seu uso inadequado compromete conexões, reduz a eficiência e eleva o risco de acidentes. A operação também tem como foco a desordem provocada pelos fios irregulares abandonados nos postes de energia. Muitos estão partidos soltos ou emaranhados, o que oferece risco real aos pedestres, pode provocar acidentes, causar curtos-circuitos e interromper serviços essenciais, como internet, telefonia e energia elétrica.
E agora falando sobre o mercado de trabalho, o Brasil criou mais de 85 mil empregos com carteira assinada no mês de outubro. E esse resultado é positivo, mas ficou abaixo do registrado no mesmo período do ano passado e também menor do que o saldo do mês de setembro. Os dados são do novo CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Brasil fechou outubro com um saldo de 85.147 empregos formais, resultado de 2.271.460 contratações e 2.186.313 desligamentos, segundo o novo CAGED. O número é menor que o registrado em setembro, quando foram criadas mais de 213 mil vagas, e também inferior ao desempenho de outubro de 2024, que teve saldo de 131.603 postos. No acumulado de 12 meses, entre novembro de 2024 e outubro de 2025, o país gerou 1.351.832 empregos com carteira assinada, abaixo dos quase 1.800.000 criados no período anterior. O setor de serviços foi o que mais contratou, com 82.436 vagas no mês, seguido pelo comércio com 25.592. Já a indústria fechou com 10.092 postos. A construção civil perdeu 2.875 vagas. Já a agropecuária registrou saldo negativo de 9.917 empregos. O salário médio real de admissão subiu para R$ 2.304,31, alta de 0,8% em relação a setembro. Entre os trabalhadores típicos, a média ficou em R$ 2.348,20, enquanto os não típicos receberam em média R$ 1.974,07. As mulheres lideraram as contratações com 65.913 novas vagas, principalmente no setor de serviços, enquanto os homens somaram 19.234. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atribuiu a desaceleração no ritmo de criação de vagas à política de juros do Banco Central, que elevou a taxa Selic de 10,5% ao ano para 15%, o que, segundo ele, impacta diretamente o mercado de trabalho. E o estado do Rio de Janeiro registrou a abertura de 7.437 empregos com carteira assinada no mês de outubro e chegou ao saldo de 104.193 novos postos formais no acumulado dos 10 primeiros meses deste ano. Os dados são também do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, que foram divulgados na semana passada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O estado fluminense apresentou desempenho positivo em 3 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de serviços, que gerou 5.540 novos postos. Na sequência, aparecem comércio e indústria. Os setores de construção e agropecuária tiveram desempenho negativo. As novas vagas no Rio de Janeiro foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino, responsáveis pelo ingresso em 5.292 postos, enquanto os homens ocuparam 2.145 vagas. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 8.214 postos. Jovens entre 18 e 24 anos foram o grupo com maior saldo de vagas no estado em outubro, um total de 7.169. A capital, o Rio de Janeiro, foi o município fluminense com o melhor saldo em outubro, com 5.296 novos postos. A cidade tem hoje um destaque de 2.100.000 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado durante o mês, aparecem Niterói, Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro. 861 mil cariocas ficam isentos do imposto de renda após lei sancionada pelo governo federal. Isenção do imposto de renda injeta 28 bilhões de reais na economia, segundo o presidente Lula. Estado confirma adesão ao Propag após derrubada de vetos no Congresso. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país.
O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora uma ótima notícia aos brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou na última sexta-feira que a bandeira tarifária em dezembro passou da vermelha no patamar 1 em novembro para amarela neste mês de dezembro. E isso significa que a pessoa deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 kWh que são consumidos e passa a pagar R$ 1,88. De acordo com a ANEEL, a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro, é superior às chuvas que ocorrem em novembro na maior parte do país. A ANEEL acrescentou que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo. A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro. Em agosto e setembro, a ANEEL havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kW. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e também nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. E ainda falando em economia, 861 mil cariocas ficam isentos do imposto de renda após uma lei que foi sancionada pelo governo federal. A lei amplia a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para contribuintes que recebem até R$ 5.000 mensais. A medida é uma das mais aguardadas na área econômica. Também estabelece descontos parciais para rendas de até R$ 7.350. As novas regras passam a valer já para a declaração do próximo ano.
No Rio de Janeiro, as mudanças no imposto de renda vão passar a ter impacto direto em cerca de 1.320.000 contribuintes. De acordo com informações do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, a estimativa é que 861.093 trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês no Estado deixem de pagar o tributo a partir de 2026, enquanto 463.347 pessoas com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350 mensais tenham descontos progressivos. Atualmente, cerca de 1.330.000 declarantes de imposto de renda no Rio de Janeiro já não pagam o imposto. Com as novas mudanças, o número vai praticamente duplicar e chegar a cerca de 2.190.000 contribuintes completamente isentos. A iniciativa promove uma atualização importante na política de tributação sobre a renda e reforça o compromisso do governo do Brasil com a melhoria do poder de compra da população, o estímulo ao consumo e o incentivo à formalização. No total, cerca de 15 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados. 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido. E ainda falando sobre esse assunto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite deste domingo que a desigualdade do Brasil é a menor da história. Ele falou à população sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e também o aumento da taxação para altas rendas. Ambas medidas valerão a partir de janeiro do ano que vem. A sanção aconteceu na última semana em Brasília. O pronunciamento dá mais publicidade ao cumprimento de um dos principais objetivos definidos na campanha de 2022. Na fala de aproximadamente 6 minutos, ele também citou a criação dos programas Pé de Meia, Luz do Povo e Gás do Povo, dentre outras medidas tomadas pelo seu governo. Lula mostrou cálculos que os têm beneficiado pela medida que tenham noção mais real de quanto poderão economizar ao não pagar mais imposto de renda. Com zero imposto de renda, uma pessoa com salário de R$ 4.800 pode fazer uma economia de R$ 4.000 em um ano. Segundo ele, é quase um 14º salário. A nova lei não faz, entretanto, uma correção da tabela do imposto de renda. A novidade é apenas a aplicação da isenção e descontos para essas novas faixas de renda. Então, quem ganha mais de R$ 7.350 continuará pagando 27,5% de imposto de renda. Uma eventual correção de toda a tabela custaria mais de 100 bilhões de reais por ano, segundo cálculos do governo. Desde 2023, o governo tem garantido a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, mas isso só beneficia a faixa inferior da tabela. No total, a tabela tem 5 alíquotas, de 0, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. E o governador Cláudio Castro confirmou que o estado do Rio de Janeiro vai aderir ao PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. A decisão foi anunciada após o Congresso derrubar parte dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quinta-feira. A derrubada de 6 vetos dos 30 iniciais garantiu a retomada de dispositivos considerados essenciais pelo governo do Rio. Cláudio Castro acompanhou de perto a votação em Brasília e comemorou a decisão, destacando que o PROPAG é fundamental para recuperar a saúde financeira do Estado e garantir investimentos em áreas como saúde, educação e segurança. Se nós não tivéssemos a manutenção dessa regra, as nossas parcelas iniciais fariam os estados praticamente quebrarem. Então elas eram fundamentais para que a gente pudesse aderir ao PROPAG. Que nós conseguimos, com esse veto de hoje, ter uma perspectiva dos estados voltarem a ter capacidade de investimento. Infraestrutura, em segurança pública, em saúde, em educação. Entre os trechos restabelecidos está a autorização para que recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional sejam usados para abater parte das dívidas estaduais. O fundo começará a operar em 2029 e deve alcançar 40 bilhões de reais anuais para todos os estados a partir de 2033. Aqueles estados muito endividados, com dívidas que fossem da mesma natureza do fundo, ou seja, dívidas contraídas para infraestrutura, que pudesse optar, ao invés de fazer investimentos novos gastos, pegar gastos antigos que sejam da mesma natureza do fundo e abater, então, para que pudesse entrar
na regra do Propag e ter o verdadeiro abatimento. A participação do governador nas articulações em Brasília foi decisiva ao longo da tramitação. Ele afirma que nos últimos 6 anos o Estado não contraiu novas dívidas, mas apenas acumulou juros, e que essa é a chance de buscar uma solução definitiva para o problema histórico do endividamento fluminense. Como é que pode alguém que pagou 25 bilhões, não fez dívida nenhuma, ter a sua dívida acrescida em quase 20 bilhões? Então essa era a realidade a qual os estados eram submetidos. Com a derrubada dos vetos, também volta ao texto a garantia de estado de calamidade pública para unidades federativas afetadas por eventos climáticos. Com isso, estados prejudicados poderão aderir ao Propag sem perder prerrogativas de refinanciamento previstas no regime de recuperação fiscal. O projeto foi relatado pelo deputado Dr. Luizinho do Rio na Câmara e por Davi Alcolumbre no Senado. Segundo o texto, as taxas de juros poderão cair para IPCA mais 0, mais 1 ou até mais 2%, bem abaixo da regra atual de IPCA mais 4%. Vale destacar que atualmente o Rio de Janeiro tem uma dívida total de 225 bilhões de reais, sendo 193 bilhões de reais devidos à União. E você vai ver depois do intervalo. Secretaria de Estado de Saúde promove mutirão de consultas para zerar a fila de espera para diagnóstico do câncer de próstata. O governo do Rio destaca avanços na transição energética durante o LIDE França. O plano da Petrobras para o período entre 2026 e 2030 prevê investimentos de 109 bilhões de dólares. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Bom, gente, a campanha Novembro Azul inspira o cuidado integral com a saúde do homem, de forma a entender suas particularidades e reduzir os desafios de acesso aos médicos. E com esse objetivo, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro está promovendo desde a última quarta-feira e agora na primeira semana de dezembro, um mutirão de consultas em urologia para acelerar o diagnóstico do câncer de próstata. O Novembro Azul é uma campanha internacional para promover a saúde do homem e a preocupação do homem com as doenças da próstata, principalmente o câncer de próstata, a hiperplasia benigna da próstata, que é uma situação muito comum. A estimativa é atender os cerca de 300 pacientes que aguardam vaga para essa especialidade no Sistema Estadual de Regulação. Os atendimentos estão sendo realizados no ambulatório do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, situado no Maracanã, zona norte da capital fluminense, e estão sendo feitos em parceria com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que cede médicos urologistas para o mutirão. O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem. Há uma estimativa que aqui no Brasil ocorram 70 mil casos novos de câncer de próstata agora de 2025 para 2026 e cerca de 1 a cada 8 homens em algum momento vão ter câncer de próstata. Então realmente é muito comum. Cabe lembrar que os homens devem estar atentos aos cuidados com outras enfermidades relacionadas ao padrão de vida, assim como outros tipos de câncer e doenças cardiovasculares. E a prevenção é simples. Um exame de sangue chamado PSA, que é uma substância específica da próstata, eventualmente o exame da próstata através do toque retal e eventualmente exames de imagem, ultrassonografia, ressonância, já numa situação um pouco mais elaborada. Desde 2019, o Hospital Universitário Pedro Ernesto realiza cirurgias robóticas minimamente invasivas, que permitem uma recuperação mais rápida. Considerando uma evolução da videolaparoscopia, o procedimento conta com um robô que é controlado por um cirurgião. José Francisco, de 63 anos, foi um dos que compareceram no ambulatório do Instituto. Faço direto. Todo ano eu faço, todo ano. Não tem medo não. Isso é do homem mesmo, é do homem. Pode ser do homem, não tem problema não. Chegou aquele dia, chegou a idade, chegou aquele dia, tá tudo normal. Agora mudando de assunto, durante o Lide França, que aconteceu em Paris na última quinta-feira, o secretário da Casa Civil, Nicola Missioni, apresentou os principais avanços do governo do estado na área de transição energética, reforçando o papel do Rio de Janeiro como protagonista nacional na corrida por uma economia de baixo carbono. Olha só.
Em um cenário global de busca por soluções sustentáveis, o secretário de Estado da Casa Civil destacou que o Estado vive um momento singular, com projetos capazes de gerar milhares de empregos, atrair investimentos e fortalecer a cooperação internacional, especialmente com o setor empresarial francês, reconhecido por sua atuação inovadora em energia limpa e tecnologia industrial. O Rio de Janeiro, que tem uma matriz já bastante diversificada, somos o estado que mais produz gás natural, com quase 80% da produção de gás natural, e ainda assim importamos gás natural. Durante o painel Transição Energética e Minerais Estratégicos, Missione destacou a renovação ou a nova concessão para o setor de gás dos próximos 25 anos. A iniciativa visa modernizar o setor, incentivar a competição e estimular a produção de fontes energéticas mais limpas. E serão quase 15 bilhões de reais em CAPEX, são 2,5 bilhões de euros projetado para o setor. Entre as iniciativas do governo do Rio, o programa Corredores Sustentáveis foi apontado como um dos destaques. Hoje, o estado já conta com 14 postos de combustíveis adaptados para abastecer veículos pesados com gás natural e biometano, reduzindo emissões e promovendo uma matriz de transporte mais limpa. O secretário também abordou os avanços no uso do biometano, que passa a integrar os aterros sanitários controlados à rede de distribuição de gás canalizado da Naturgy. Essa conexão vai permitir ampliar a oferta de um combustível renovável com menor impacto ambiental e maior previsibilidade de abastecimento. E com a infraestrutura logística, infraestrutura aeroportuária e portuária relevante que tem o Rio de Janeiro, com seu público consumidor bastante forte e com essa abundância de energia, a gente possa ter o Rio de Janeiro efetivamente nos próximos anos como um potencial centro de novos investimentos para empresas francesas. E o Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade, em uma reunião que foi realizada na última semana, o Plano de Negócios 2026-2030. A companhia prevê investimentos totais de 109 bilhões de dólares, sendo 91 bilhões em projetos da carteira em implantação e 18 bilhões na carteira em avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade. O plano teve uma pequena redução de 1,8% em relação ao Plano de Negócios 2025-2029, quando a Petrobras aprovou investimentos de 111 bilhões de reais, sendo 98 bilhões na carteira de projetos em implantação e 13 bilhões na carteira de projetos em avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade e sujeita a estudos adicionais de financiabilidade antes do início da execução. A fim de garantir resiliência financeira e flexibilidade para responder às condições de mercado, o plano introduz um novo mecanismo para a carteira em implantação, com duas classificações: carteira em implantação base, com 81 bilhões de dólares, que engloba os projetos cujo orçamento foi aprovado no plano, mesmo que ainda não sancionados, cujos investimentos ainda terão seu mérito econômico avaliado. A companhia também tem a carteira de implementação alvo, cujos 10 bilhões de dólares adicionais dependem da confirmação do orçamento e da análise da financiabilidade. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, começamos mais uma semana essa que também inicia mais um mês, o último mês do ano. Hoje começa o mês de dezembro. Gente, tá muito quente, pelo menos aqui em Petrópolis os últimos dias foram muito quentes. E para amanhã, como é que será que vai estar? Por isso eu já tô aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações pra gente. Jonathan, boa tarde pra você. Olha, o mês de dezembro já começou com tudo, os últimos dias de novembro também foram muito quentes. Para amanhã, como é que tá a previsão? Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, a terça-feira em Nova Friburgo será de sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. À noite, a chuva já para e as temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Agora em Teresópolis, o dia será parecido com o de hoje. É previsão de sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. À noite,
com pancadas de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a terça-feira também será de sol com muitas nuvens, há um tempo nublado com possibilidade de chuva de manhã, tarde com temporal e noite chuvosa, e as temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus Celsius. Agora em Paraíba do Sul, o dia amanhã será de sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte nos períodos da tarde e da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 21 e a máxima de 33 graus Celsius. E Rafa, para a gente finalizar a nossa previsão do tempo para amanhã, em 3 dias o dia será de sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde e à noite, com pancadas de chuva, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 34 graus Celsius. Rafa, a gente pode perceber que o tempo está bem cara de verão, né? Aquele sol ali de manhã, de tarde, começa a chegar mais para o fim da tarde e início da noite, dá aquela pancada, né? Que a gente já vê muito isso no verão e realmente dezembro chegou com tudo. Jonathan, você tem razão, a gente tá vendo esse fim de primavera, esse último mês de primavera com muita cara de verão. Mas já que você falou que a gente tá entrando no novo mês, a gente comentou muito isso aqui, você tem a previsão para esse mês que está por vir, que está começando hoje? Bom, para dezembro, né, hoje é dia 1º de dezembro, né, então a previsão climática para o último mês do ano do INMET indica a variabilidade em relação a toda a chuva no Brasil durante todo o mês de dezembro deste ano. Em grande parte da região sul, as estimativas indicam chuva abaixo da média. Para a região sudeste, são previstos volumes acima da média em praticamente em todos os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, bem como a grande parte de São Paulo. Está prevista também chuva próxima da média em praticamente todo o estado do Espírito Santo. E as temperaturas médias na região sudeste, que é onde é o que interessa aqui para a gente, podem ficar acima dos 20 graus Celsius, com menores valores ocorrendo principalmente em áreas do leste de Minas Gerais e temperaturas mais elevadas previstas para a parte oeste de São Paulo, norte de Minas e todo o estado do Espírito Santo, com desvios de até 1 grau Celsius, 1 grau Celsius aqui nessas regiões. A gente pode perceber, Rafa, que há uma previsão de chuva, né, acima da média para a região sudeste, né, o que é esperado, e para o sul uma chuva abaixo da média, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul passou por um momento muito difícil em relação à chuva, então talvez em relação ao sul seja até melhor, né? Mas aqui no sudeste tem previsão de bastante chuva, a gente fica preocupado aqui com a cidade, né? Com certeza, Jonathan, você tem razão. A gente está sempre preocupado e de olho nessa época de verão, né? Fim de primavera, com as fortes chuvas que já impactaram muitas cidades aqui no nosso Brasil, né? Não só na região sudeste, como você também falou, na região sul. Mas o tempo está bastante característico dessa época do ano. Como a gente comentou já há alguns meses, aqui a gente já vem falando sobre isso na TV Correio da Manhã, a primavera teria muita cara de verão. As temperaturas estão altíssimas. Como você falou mais cedo, para amanhã, as máximas já estão ali ultrapassando os 30 graus, pelo menos na região centro-sul, e aqui na região serrana estão ali próximo, beirando os 30 graus. Então vai estar muito quente nesses últimos dias aí de primavera e já dando as boas-vindas para o verão. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações. Essa foi a previsão também para o mês de dezembro, mas a previsão para amanhã, terça-feira, nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, terça-feira, nosso encontro tá marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.